Nosso programa Fé e Cidadania se inicia hoje recebendo o Dr. Emanuel Carvalho, pediatra e ex-prefeito por 2 mandatos aqui na cidade de Barretos. E o primeiro assunto que nós já vamos entrar em seguida é sobre a sua situação político-partidária no momento, é o que ele já vai explicar dentro de 30 segundos. No Escritório Central, você prepara toda a documentação para a isenção de IPI, ICMS e IPVA para pessoas com deficiência física e taxistas para compra de veículos. Escritório Central, Avenida 23, entre 22 e 24. Seminovos você encontra em Wagner Veículos. Compra, venda, troca e financia. Com Wagner Veículos você faz o melhor negócio. Wagner Veículos é qualidade e bom atendimento. Rua Santa Rita, 770, no Alto Sumaré, em Barretos. Iniciando o nosso programa Fé e Cidadania na TV Virtual TV Lombards, nós temos a satisfação de receber aqui o Dr. Emanuel Carvalho, médico pediatra, político, já foi prefeito de Barretos durante 2 mandatos, 2005 e 2012, e político gosta de política. E como é que está a sua situação hoje na política barretense? E, é claro, sempre se pergunta, e nas próximas eleições municipais, o senhor tem pelo menos uma perspectiva de poder se candidatar? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite que vocês me fizeram e cumprimentar a todos que nos assistem. Eu, depois que saí da prefeitura, 1º de janeiro de 2013, eu me afastei, assim, basicamente, de toda a atividade política. Eu tinha, antes de entrar na prefeitura, eu tinha esse sonho de ser prefeito de Barretos. E realizei esse sonho e depois, em janeiro de 2013, eu voltei para a minha atividade, que é a minha atividade de vida, que é a minha atividade de paixão, que é a pediatria, e todos sabem disso. Então, esse tempo todo eu fiquei basicamente entrincheirado, vamos dizer assim. Eu ajudei a Graça Lemos na eleição agora, na última, dei uma contribuição lá para ela, mas não foi uma contribuição partidária, foi uma contribuição mais de ajuda na organização da campanha dela naquele momento, porque ela vinha com uma proposta que, ao meu entender, era uma proposta boa para Barretos, uma proposta diferente. Em relação às próximas eleições, eu sempre digo a todos, e eu não escondo isso de ninguém, eu não tenho mais a vontade de ser candidato a prefeito. Falta-me a principal coisa, que é a motivação, aquilo que leva a pessoa a se apaixonar. Ou seja, aquilo que você vê que você pode fazer de uma maneira diferente. Eu via isso em 2005, conquistamos muita coisa para a cidade. Nós tivemos Instituto Federal, que para mim é muito mais do que a FEB, no futuro vai se mostrar. Nós conseguimos trazer o shopping, Estação Cultura, Cine Barretos, ou seja, várias coisas que nós... Mas o senhor continua filiado a algum partido? Isso, eu tenho filiação, o mesmo partido que eu sempre pertenci, que disputei a eleição, mas falta minha motivação mesmo para enfrentar uma campanha novamente. E além disso, eu estou na faculdade de medicina de Barretos, que foi uma luta minha também, para a gente ter uma faculdade. Hoje eu sou professor lá, e na Santa Casa também, então hoje falta-me o principal, que seria essa motivação. Em relação a deputado, que é a mais próxima, eu acho que o Barretos precisa, e aqui esse programa tem essa condição de se falar sobre isso, que é de tentar uma candidatura única para Barretos. Eu vejo o José, o João, o Joaquim, todos querem de alguma maneira disputar, mas isso para a cidade não elege ninguém. Então, se houvesse uma campanha para que a gente tivesse um candidato único e eu pudesse ajudar, eu estaria lá como candidato ou ajudando aquele que tivesse condições para que Barretos tivesse uma representação. Doutor Emanuel, o senhor como ex-prefeito sabe que
quando vereadores ou políticos divergem, fazendo uma oposição burra, o cidadão sempre sai preocupado, sempre sai prejudicado. Qual a sua análise a esse respeito? Concordo inteiramente com a colocação do senhor. Existe uma frase célebre dita aí por um desses novos que estão aí dando palestras, o professor Cortella, que ele diz o seguinte: preste atenção em quem te critica ou quem não concorda com você. Isso é muito importante. Eu acho que todo político, todo prefeito, ele deve ter alguém que o critique. Ele não pode ser o dono da verdade, nem pode fazer tudo aquilo que ele quer do jeito que ele quer. Isso é necessário. Diferença de ideias. Isso, diferença de ideias, e essa diferença faz com que o político comece a pensar no assunto com muito mais profundidade. Quando não faz isso, o cidadão sai prejudicado. Então vamos dar um exemplo claro. Olha, nós vamos fazer uma taxa na cidade, criar uma taxa. Ora, se todo mundo concordar, se ninguém discordar, a taxa está criada. Mas, se nós tivermos uma discussão em relação a isso, a gente pode tentar fazer com que a outra pessoa entenda a nossa opinião e mude a sua, o que não é feio para ninguém. Você mudar a sua opinião tantas e tantas vezes, a gente muda a nossa opinião. Mas aquela oposição em que você só quer o mal da cidade, isso é péssimo. Isso é péssimo. Eu, quando saí da prefeitura, eu disse na época para os meus filhos, para minha esposa, eu não vou sair por aí criticando as coisas de maneira assim, aleatória. Nós precisamos ter a nossa crítica sempre muito pautada em soluções também, abrindo espaço para soluções. Só oposição por oposição eu sofri durante 8 anos e isso não me ajudou. Conhece bem, né? No próximo bloco, nós temos um assunto muito importante para Barretos. É sobre o Instituto Municipal de Previdência, que o Dr. Emanuel vai nos explicar como que funciona, seus motivos, seus objetivos e como que está essa situação. Só um rápido intervalo e já voltamos. Propaganda eficiente e com excelente custo-benefício é na Lombartes Comunicação. A Lombartes Comunicação põe sua propaganda nas ruas, em bus doors do transporte urbano, nos televisores dentro destes ônibus que transportam milhares de passageiros por dia e mais 8 televisores no terminal de integração. Bus doors, TVs nos ônibus e no terminal e TV corporativa é com a Lombartes Comunicação. Ligue 99122 1823. Voltamos com o programa Fé e Cidadania, recebendo o Dr. Emanuel Carvalho. E sobre o Instituto Municipal de Previdência. Dr. Emanuel, explica para a gente por que é necessário esse instituto, quais seus objetivos, mas a questão da dívida municipal que está sempre aí sendo falada e é objeto de muita polêmica. Realmente, a questão da Previdência, ela inclusive está muito na moda, né? Agora com a reforma da Previdência, que o governo federal está instituindo, que também vai falar e vai disciplinar também os institutos municipais. O nosso Instituto Municipal de Previdência, ele nasceu na gestão do prefeito Ibrahim, depois ele ficou 2 anos com o prefeito Ibrahim, depois ficou 4 anos com o Nelson, Dr. Nelson, depois 8 anos do Dr. Web, quando eu assumi. Quando eu assumi o Instituto de Previdência, está lá na Câmara, eu já levantei, já existiam parcelamentos, ou seja, a Prefeitura tem que pagar uma parte que é dela, a Prefeitura. Mas antes de falar dessa dívida, doutor Emanuel, a previdência de um servidor público tem que ser diferente dos demais brasileiros? Não pode ser tudo com a Previdência Social? Então, isso é o que se vai pretender agora com esse projeto. O que se pretende é que se iguale, porque o serviço público, ele é muito mais caro para a Previdência do que o privado. Né? O trabalhador comum,
ele é o que paga o pato nessa situação. Significando que os valores a serem pagos são maiores do que a média nacional. Claro, isso com certeza. Então você vê uma pessoa que se aposenta num cargo, e nem vamos falar dos altos, hein? Juízes, promotores, esses aposentam com salário lá em cima, enquanto o trabalhador aposenta lá com seu salário. Mas para o cidadão entender, ele é obrigatório existir esse instituto ou o município cria se quiser? Não, o instituto não é obrigatório. As cidades, eles criam esse instituto para que eles possam ter uma previdência um pouco melhor do que a previdência do serviço privado. Ou seja, se os funcionários da prefeitura ficassem com o INSS, com o Instituto Nacional de Previdência Social, né, eles certamente receberiam salários muito menores do que recebem com o Instituto próprio de Previdência, que é o nosso. Então, como eu estava dizendo, existe, para manter esse instituto em pé, existe uma contribuição do funcionário público, né, que hoje é 11%, e existe uma contribuição da prefeitura, do ente, que ela contribui com 14%. Então, o que acontece? Ao longo dos anos, às vezes não é possível que a prefeitura colocasse os seus 14%. Então, isso foi gerando uma dívida, né, daquilo que deveria ser pago. Aliado a isso, existe uma coisa na Previdência que a gente precisa falar, que é o ato autuarial, que a gente fala. Ou seja, explicando para que a pessoa entenda com mais facilidade. É como se você tivesse que fazer uma poupança. Na sua casa, por exemplo, para você estudar um filho seu, você tem que guardar R$1.000 todos os meses para que você possa, quando ele tiver 18 anos, formá-lo para médico, por exemplo. O município parou de fazer essas... O município teria que fazer isso, teria que fazer essa poupança, teria que fazer. Então, eu vou falar da situação que eu encontrei. Eu encontrei o Instituto com parcelamentos atrasados e tinha na poupança do Instituto, nessa poupança que a gente fala, né, que seria os depósitos de poupança do Instituto, por volta de R$8 milhões. Quando eu saí, não paguei todos, não posso dizer para o senhor isso aí, não consegui pagar tudo. A gente assim, tinha às vezes coisas mais importantes, ou seja, que às vezes eram até obrigatórias. Tipo, em setembro veio um precatório, retirou o dinheiro da conta da prefeitura. Então, ou você paga salário, ou você paga previdência, você paga o salário. Então, essas coisas acontecem na prefeitura, você às vezes não consegue. Então, quando eu peguei tinha 8 milhões, quando eu entreguei tinha por volta de 50 milhões. E, infelizmente, essa poupança vem ao longo do tempo se perdendo e não está havendo os aportes necessários. Nós vamos continuar esse assunto que interessa muitas pessoas aqui da nossa cidade, dentro de um breve intervalo. Nós já voltamos. A minha saudação a você, empresário barretense, você comerciante barretense. A TV Lombards está disponível com suas plataformas para mostrar o nome da sua empresa para todo o Brasil, para todo o mundo. Entre em contato com o nosso departamento comercial. A TV Lombards vai ter muito prazer em conversar com você e, a partir daí, mostrar o que Barretos tem de melhor, o seu povo, o seu comércio e a sua indústria. Entre em contato pelos telefones que estão aparecendo aqui no vídeo. Com o Dr. Emanuel Carvalho, nosso programa Fé e Cidadania, ainda sobre o Instituto Municipal de Previdência, que tem uma dívida já difícil de ser amortizada, e tentando que se houvesse benefícios maiores para os servidores quando se aposentassem. E assim nós também chegamos aos cargos públicos que têm altos salários, comparados com o que a população tem, carências enormes nas periferias das cidades,
mesmo aqui em Barretos, e sempre há essa desproporção entre que a máquina pública tem de salários e regalias e privilégios com que a maioria da população tem, doutor. Isso realmente a gente percebe quando a gente está atendendo nos nossos postos uma população mais carente. A gente percebe essa dificuldade que a pessoa hoje mais carente tem para fazer as coisas básicas da sua vida. Não é para fazer coisas assim diferentes, não. É para tocar a sua vida com regularidade e pagar as suas contas. Salário mínimo ou pouca coisa Isso. a mais. Ao né? mesmo tempo, você vê a máquina pública que você hoje, um secretário de Barretos ganha por volta de R$10 mil, eu acho que, se não me engano, é isso. Com outros privilégios que sempre pode acompanham. Pode né? ter o carro para andar, essas coisas todas e essas regalias. Então, você comparando isso, você realmente vê uma distância muito grande. Mas outra coisa que aconteceu comigo, quando fui prefeito, eu nem sempre pude contar com as pessoas que eu gostaria de contar no meu secretariado, porque o salário que eu pagaria a eles seria menor do que eles ganham nas suas atividades privadas. Então tem isso, às vezes você não consegue a melhor pessoa, porque você tem essa limitação de que ela tem uma atividade que dá mais dinheiro a ela. E você acaba tendo que colocar alguém que possa fazer por aquele valor que é muito maior do que a população. Hoje se fala muito, e a gente precisa falar nisso, naquela coisa do gestor, do prefeito, do presidente ou do governador gestor com aquele que é mais populista, aquele que tem mais benefícios, dá mais benefícios. Essa conversa é sempre a mesma e muito boa. É óbvio que o gestor ele é necessário, mas é óbvio que a população hoje passa por dificuldades que é preciso que ela seja olhada com um pouquinho mais de humanidade. Não se pode pensar só em números hoje, Lombardo. Não dá para se pensar mais só nisso. A gente precisa ter hoje uma pessoa que saiba fazer a gestão, mas que ao mesmo tempo saiba cuidar daquilo que são as necessidades básicas das pessoas. Nós não estamos falando de nada. Então você pega um salário de 10 mil, que ele na iniciativa privada não é muita coisa para os executivos, mas ele é muito em comparação com a população que tem contato com essa pessoa. Porque às vezes a população não tem contato com esse executivo, com esse juiz, com esse promotor, com essas pessoas que às vezes ganham R$30 mil por mês. Mas ele tem contato com aquele secretário que está ali, com aquele que trabalha na prefeitura, que é o funcionário do SAI, que normalmente tem um salário um pouco maior do que a pessoa que tem, o pessoal da Câmara Municipal, que tem um salário um pouco maior, né? Não é só Barretos, em quase todas as cidades, porque tem um orçamento diferente. Então, isso há um choque mesmo. As pessoas realmente chocam em sentir, assim, aquela pessoa está ali para trabalhar para mim, ela não precisaria ganhar tanto, ela não teria que ganhar tanto. Então, passa por essa coisa da gente ver salários de vereadores, ver salário de prefeito, ver salário, basicamente, de todo o funcionalismo, quando possível, adequar à realidade que é a realidade do povo brasileiro. O que a gente acompanha, inclusive em nível de Brasil, doutor Emanuel, é a questão de fraudes, né, de desvios de recursos públicos, de interesses pessoais acima do bem comum. E esse é um assunto que está aí também no momento e também pode acontecer, inclusive aqui em nível municipal, em qualquer até pequeno município. Isso acontece, por exemplo, nas licitações. As licitações muitas vezes é aquele ralo, né, de sumidouro de dinheiro público. Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo bloco. Um rápido intervalo e continuamos.
Propaganda eficiente e com excelente custo-benefício é na Lombartes Comunicação. A Lombartes Comunicação põe sua propaganda nas ruas, em bus doors do transporte urbano, nos televisores dentro destes ônibus que transportam milhares de passageiros por dia e mais 8 televisores no terminal de integração. Bus doors, TVs nos ônibus e no terminal e TV corporativa é com a Lombartes Comunicação. Ligue 99122 1823. Programa Fé e Cidadania com o Dr. Emanuel Carvalho, médico e ex-prefeito de Barretos. Doutor, um dos ralos de sumidouro de dinheiro público tão em moda em nosso país é a questão de propinas que saem através de licitações. Nessas licitações, muitos gastos públicos são superfaturados e o dinheiro vai servir para interesses particulares, pessoais, grupais. Se o senhor, como prefeito, como um administrador, teria como analisar para nós que mecanismos podem ser adotados na máquina pública para evitar esse ralo que some tanto volumosos recursos? A lei das licitações é uma lei que a gente chama de Lei 8666, que é o número dela, se não me engano, ela é de 93. Então ela não é uma lei tão antiga, né, quando você compara com a idade de uma cidade. E ela disciplina como devem ser as licitações. Eu posso dizer para você com muita tranquilidade, né, as obras grandes, obras de 5 milhões, 10 milhões, elas não se decidem na licitação da cidade. Provavelmente elas já decidiram entre as empresas grandes lá atrás que conseguem fazer aquela obra, porque uma obra de 10 milhões, ela não tem condição de ser feita pelo empreiteiro aqui nosso da esquina, que constrói os predinhos, que constrói uma casa, ele não consegue. Ele não tem documentos suficientes para ele participar dessa obra grande. E a gente não tem dúvida de que isso vem decidido, né, entre as grandes. Está aí agora todo esse movimento em relação às grandes empreiteiras, OAS, etc., que provaram que elas têm lá no Rodoanel, aquela questão do consórcio, aquele esquema, e eles decidem, esse pedaço vai ser meu, esse pedaço vai ser seu. Isso não, o prefeito, ele, vamos dizer assim, nessas grandonas aí, eu acho que ele nem teria, porque as decisões provavelmente já vêm tomadas. As licitações municipais, elas necessitam de transparência. Eu acho que a transparência em relação aos atos, publicar tudo que vai ser feito, já mostra a intenção da prefeitura. Mesmo que seja uma carta convite, publique, dê publicidade. Olha, se eu tenho uma empresa, eu estou lá no Paraná, eu tenho uma empresa e eu acho que eu consigo fazer aquela obra, eu me encaixo naquela obra, eu venho participar. Porque a participação é que faz com que a gente tenha uma concorrência de verdade para pegar aquela obra. E existem também aquelas situações onde, por mais que você tenha você não consegue contratar. E às vezes você lança mão de alguns artifícios que eles falam de dispensa de licitação, que deve ser feito só para aquelas situações que são claras na lei, que devem ser coisa. Mas isso nem sempre é visto. Por exemplo, você tem que fazer uma qualificação para 2.000 jovens, que é um processo que, infelizmente, eu estou enfrentando. Você tem que fazer um processo de seleção para 2.000 jovens. Você, às vezes, não consegue, através de licitação, alguém que tenha essa capacidade. Aí você faz aquilo que a gente chama de uma chamada pública. Você publica e fala assim, ó, quem tem condição de fazer isso pelo preço tal? E se aparecer os concorrentes, se algum quiser dar desconto, dá, se não aparecer, não dá. Então, isso são os modos. A transparência, para mim, é o principal, é você dar publicidade àquilo que você está fazendo. A publicidade muitas vezes é cara. Mas ela é obrigatória. E letrinhas pequenas, não, jornal. Ela é obrigatória, ela é obrigatória. E uma das modalidades que veio também ajudar muito é o pregão. O pregão, seja o presencial, seja o eletrônico, né, o eletrônico eu acho melhor ainda,
ele veio para melhorar muito isso, mas ele não serve para tudo. Não é, por exemplo, se você quiser contratar alguma coisa, que seja obras, por exemplo, não dá para fazer via pregão. Mas se você quiser contratar, por exemplo, você quer comprar material escolar, dá para ser feito com pregão. Ou seja, você pode lançar o pregão e eletronicamente, claro, coisas definidas, qualidades definidas de material, desde que as pessoas tenham aquele material, ele pode entrar e baixar o preço o máximo possível. São muitos assuntos que a gente gostaria ainda de abordar com o Dr. Emanuel, e então fica o nosso convite para que em outras vezes tudo isso possa ir sendo, né, conversado e explicado. Nosso muito obrigado pela sua presença, viu, doutor? Eu que agradeço. A atividade de prefeito, é uma atividade muito difícil. Ela é muito difícil, porque a maioria das coisas não está só na mão do prefeito. O atendimento em algum órgão público, né, como são feitas as próprias licitações, tem um departamento próprio para isso. Se o prefeito vai lá, pode ser interpretado como ele quer ir lá para mudar a licitação. Se ele não vai, mas ele não viu, né? Então, às vezes são coisas muito difíceis, mas sempre que puder estarei aqui. Eu agradeço o convite de vocês. Muito obrigado.